O piano é o meu instrumento favorito, mesmo não sabendo tocar absolutamente nada. Acho impressionante como ele consegue deixar qualquer música emotiva ou melancólica. Já parou pra pensar quantas vezes você já chorou assistindo um anime, série, filme, simplesmente por causa da música de piano no fundo? A música certa tem o poder de guiar nossos sentimentos, até mesmo intensificá-los. Eu sei que geralmente quando você vai buscar vídeos de programação no YouTube, eles são mais voltados para trabalho, como ser mais produtivo, e sinceramente isso é um pouco chato, não é? Seja desenvolvendo sistemas ou dashboards, a palavra programação parece sempre estar relacionada a escritório ou servidores, tipo, ou algo muito chato ou muito difícil. E esse é um dos principais motivos que costuma afastar as pessoas. Mas hoje eu vou te mostrar algo diferente. Vamos aprender passo a passo como criar o nosso primeiro instrumento musical em Python. Calma, você não precisa ser um programador sênior. Na verdade, esse vídeo é justamente para novatos e curiosos. Então, vai lá na sua geladeira, pega um suco de acerola, um misto quente e vem comigo. Vamos aprender a criar um piano com programação. Aviso: você não precisa entender todos os códigos, módulos e bibliotecas utilizados nesse vídeo. Isso é algo que se aprende naturalmente com tempo, prática e estudo. Por enquanto, foque apenas na lógica. Esse é o segredo para aprender qualquer linguagem de programação. Se conseguir assimilar pelo menos 30% do conteúdo, já será uma ótima evolução. Diferente dos outros vídeos do canal, onde geralmente a gente só enxerga resultados em um console através de inputs e prints, aqui a gente vai precisar de algo um pouquinho mais sofisticado. Precisamos criar uma interface gráfica, basicamente uma janela. Todo o programa do seu computador fica dentro de uma janela. Nela é armazenada todas as informações, botões, textos, área de desenho e tudo mais que se pode imaginar. Para isso, importaremos um módulo que já vem junto com o Python, chamado tkinter. Ele é responsável por criar essas interfaces, mas não é o único. Existem outros módulos e bibliotecas externas que você pode baixar pela internet. Aqui para o nosso tutorial o tkinter já vai ser suficiente. Note que junto ao import eu usei o tk. Esse tk é como se fosse um apelido, que me ajuda a não ter que ficar escrevendo toda hora a palavra inteira do tkinter sempre que eu for chamá-lo no código. Após a importação, devemos iniciá-lo no código. Criei essa variável chamada janela e armazenei um objeto inteiro da classe tk. Não vou entrar em detalhes sobre classes aqui porque só deixaria o vídeo desnecessariamente complicado. O que você precisa entender é que eu estou dizendo para o Python o seguinte: Olá, meu nobre. Poderia criar uma janela bonitinha para mim e colocar dentro dessa variável? Agora o Python sabe que essa janela existe. Mas para que ela fique aberta o tempo todo, é necessário colocar outro comando, no caso, o método mainLoop. Isso cria um tipo de loop infinito, mantendo a janela sempre aberta. É bem parecido com o que fazemos no desenvolvimento de jogos. Então, esse será o início e fim da nossa janela. Boa parte dos comandos vão ficar dentro desse espaço, principalmente os objetos. Ao executar o código, teremos uma janela em branco, com os botões principais do Windows: minimizar, maximizar e fechar. Podemos modificar algumas coisas da seguinte forma: os métodos title e geometry servem para mudar o título e tamanho da janela. Como podemos ver, eles recebem strings, mas devem ser escritos da forma correta para evitar possíveis erros. Executando novamente, já vemos as mudanças. Tanto o título quanto o tamanho da janela mudaram de acordo ao que definimos. Repare que tudo isso é uma conversa com Python. Primeiro eu disse para ele criar uma janela, depois alterar o título, mudar o tamanho e manter ela aberta. Agora vamos colocar algo dentro dessa janela. Por exemplo, um simples botão. A forma como criamos esse botão é bem semelhante à forma que criamos a janela. Armazenei dentro da variável um objeto da classe button. Esse botão vai ficar dentro da janela e terá um texto escrito tecla. Essas são as propriedades do botão. Todo objeto tem suas propriedades.
que são como características. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. O pack é um método que coloca o botão na janela de fato. Na primeira linha, eu só criei ele, ou seja, o Python só sabe que ele existe. Mas quem define onde ele vai ser colocado são os métodos de enquadramento. O pack é um deles. Agora sim, temos um botão na nossa janela. Como não definimos exatamente onde ele deveria ficar, o pack só jogou ele no primeiro espaço disponível. Vamos tentar clicar nesse botão e ver o que acontece. Para surpresa de 0 pessoas, não aconteceu nada, porque não definimos um comando para ele, no caso, uma função. Temos uma nova propriedade no botão com o nome Command. Ela está chamando a função que criei com o nome tocar som. Por enquanto, essa função só exibe um print na tela sempre que é chamada. Pelo fato das funções serem blocos reutilizáveis, nós não precisamos deixar ela dentro daquele bloco da janela como eu disse. Na verdade, a gente não precisaria deixar nem nesse código. Poderíamos criar outros arquivos só com as funções e chamá-los aqui como se fossem módulos. Mas isso já é um pouco mais avançado, então vou deixar aqui dessa forma para que vocês possam entender o código como um todo. Não é tão grande assim, então não tem problema. Agora, sempre que eu clicar no botão, a função é chamada e exibe a mensagem na tela. Mas isso ainda não é música, então vamos jogar fora esse print e colocar algo mais interessante. O tkinter não é muito bom com sons, então para contornar isso, vamos importar uma biblioteca externa chamada Pygame. Ela serve para a criação de jogos, inclusive é gratuita e muito boa para quem quiser começar nessa área de desenvolvimento. Basta ir no seu console e digitar pip install Pygame. A IDE vai baixar a biblioteca e habilitar no seu código. Agora é só chamá-la, igual fizemos com o tkinter. Para iniciar o Pygame usamos esse comando. Já aproveitei e chamei o mixer, que será justamente o responsável por essa parte de som. Feito isso, para que possamos continuar, precisamos dos arquivos de som que serão tocados. Você pode baixar em diversos sites gratuitos ou capturar de algum lugar se quiser. Eu vou usar como exemplo aqui alguns sons que criei no Fruity Loops, importados no formato WAV ou MP3. Vamos colocar isso em uma pasta que vai ficar no mesmo local do arquivo do código. É importante que seja organizado dessa forma. Voltando à função anterior, usaremos um comando do mixer para buscar a nota, armazená-la na memória e por fim tocá-la. Agora sempre que eu clico no botão, ele toca a nota Dó. Com essa mesma premissa, poderíamos fazer vários botões e várias funções, cada uma responsável por uma nota. Mas não é a melhor forma de construir esse código. Olha a quantidade de linhas. Isso que até agora só temos 7 notas. Por mais que pareça fácil, no futuro esse código se tornaria um caos, tanto para expandir, quanto modificar ou corrigir erros. Portanto, vamos tentar construir isso de uma forma mais inteligente. Em vez de criar botões e funções individuais, usei um laço for. Ele cria vários botões baseados na quantidade de itens na nossa lista. A vantagem disso é que se agora eu criar 60 itens na minha lista, o for vai criar 60 botões. Note também que estamos pegando os dados dessa lista para usar nos nossos botões. Assim, ele envia um endereço correspondente a uma única função que toca o som de acordo com o endereço recebido. Esse comando chamado lambda é uma mini função improvisada. Vamos imaginar ele como se fosse um carteiro que envia a mensagem do botão para a função principal. Mas relaxa, ele não vai mandar sua encomenda para Curitiba. Eu sei que para um novato isso pode parecer um pouco mais difícil de entender, mas é importante conhecer e estudar essas estruturas com calma. A partir dela, teremos o mesmo resultado, porém com menos linhas e mais fácil de modificar. Mas convenhamos que esses botões ainda estão bem sem graça. Vamos adicionar mais algumas propriedades para mudar a aparência deles. Cada objeto no tkinter possui listas enormes de propriedades. No caso, aqui estou utilizando apenas algumas delas. Por exemplo, fonte, altura, largura, cor de fundo, espessura e tipo de borda, posicionamento do texto. Imagine isso como um personagem que você está criando no Skyrim. Você pode definir aparência, altura, cor de pele, cabelo, olhos, muitas personalizações diferentes. O botão ele funciona da mesma forma.
Também vou remover o método Geometry. Isso vai fazer com que a janela se adapte ao tamanho dos botões. Executando o código dessa vez, a coisa toda começa a ter uma forma mais agradável. Agora sim temos algo que lembra teclas de um instrumento musical de verdade. Repare que no lugar do pack, eu coloquei o grid. Eu não vou deixar o vídeo muito complicado, explicando cada detalhe ou comando do grid, mas vamos imaginar ele como se fosse uma grade, com linhas e colunas. Os botões sempre ficam na linha 0, e o que muda são as colunas, que usam justamente a variável de controle do for. Percebe que as coisas parecem combinar perfeitamente quando você usa a lógica correta? Eu não precisei criar variáveis externas, nem nenhuma gambiarra enorme. Usei o que já estava ali. O for é como se fosse uma criança contando com a ponta dos dedos. 1, 2, 3, 4. No caso, ele começa do 0. Então, o primeiro botão é colocado na coluna 0, o segundo é colocado na coluna 1, o terceiro é colocado na coluna 2, e por aí vai, até chegar ao limite da nossa lista. Daria para fazer um vídeo inteiro só sobre o enquadramento do Tkinter. Na verdade mesmo, daria para fazer um vídeo inteiro sobre qualquer tema dele, porque tem muita coisa, informação, possibilidades, mas, como eu disse, vamos com calma. Você não precisa memorizar nada disso, só segue o roteiro por enquanto. Voltando ao piano, isso aqui ainda está muito limitado, né? Só conseguimos tocar com o mouse, e eu tenho certeza que você quer tocar com seu teclado gamer RGB, certo? Em muitos casos na programação teremos bibliotecas que nos ajudam a criar coisas, como por exemplo o botão. Você não precisou criar cada mínimo detalhe dele. O comando do Tkinter já fez isso. Mas em outros casos, precisamos criar uma lógica do zero para simular determinados comportamentos. Então teremos que construir uma lógica que simule o botão sendo pressionado, toda vez que eu apertar o botão no meu teclado. O código aumentou mais um pouco e teve novas modificações. Agora, criamos um conjunto e um dicionário. O conjunto vai guardar todas as teclas pressionadas no momento. Isso nos ajuda a saber quem e quantos botões estão ativos. Ou seja, dessa forma, conseguimos tocar um acorde, por exemplo. Enquanto o dicionário vai guardar os botões inteiros, já associados a uma string que representa uma letra ou símbolo do teclado. Para isso, modifiquei o texto das notas para o texto de caracteres. Isso não é só estética, realmente vamos utilizar eles a partir de agora. Para que os botões sejam adicionados, criei um laço for dentro do for, usando como chave o símbolo da tecla e o item é o botão inteiro, com todas as propriedades e informações próprias. Dentro da lógica do código você teria algo parecido com isso. No fim da janela, pouco antes do main loop, vamos criar uma captura de evento usando o bind. Esse método ajuda a verificar interações do usuário durante a execução do programa. Por exemplo, botão pressionado, clique do mouse, entre outras coisas. No nosso caso, usaremos o key press. É como dizer o seguinte ao Python: se alguma tecla for pressionada, acione a seguinte função. Mas espera, essa função ainda não existe. Precisamos dizer ao programa o que ele deve fazer nessa situação. Voltando logo acima, criamos de fato a função que vai determinar o passo a passo do que deve acontecer. O event é um parâmetro que usamos para capturar qual tecla foi pressionada, e assim armazenar em uma variável. Vamos supor que você apertou a tecla Z. O if é o que determina de fato se vai ou não acontecer alguma coisa. Imagine a seguinte frase: se o Z estiver entre os botões criados e não estiver ativo no momento, então faça tudo o que estiver abaixo. Ele vai adicionar essa informação do Z no conjunto, para a gente saber que agora ele está sendo pressionado. Em seguida, capturamos o botão inteiro dentro dessa variável, tipo prender ele em uma jaula temporariamente. E vamos modificar a aparência dele, o tipo da borda, cor, para criar a impressão de que ele está realmente sendo pressionado visualmente. Usarei a cor roxa, porque acho mais bonito. Você pode usar cinza ou qualquer outra cor desde que saiba o código dela. Por fim, ele vai fazer uma varredura nas teclas brancas, e se encontrar algo correspondente ao Z, ele aciona a função de tocar som.
também enviando o endereço. É como se tivéssemos recriado aquela propriedade command, só que de forma manual. Se você fez tudo corretamente, o resultado será esse. Ao pressionar as teclas do seu teclado, o programa captura essa informação e executa as nossas funções, fazendo tocar o som correspondente. E como vocês bem devem estar percebendo, os botões são pressionados, mas não estão voltando ao normal. Isso é porque não programamos essa segunda etapa. Precisamos dizer ao Python o que deve fazer quando soltamos a tecla também. Adicionamos um novo bind, junto ao primeiro, porém com o comando keyrelease, que detecta quando a tecla é solta. Sempre que isso ocorre, a função deve ser acionada, e da mesma forma precisamos criar a função. O início é bem parecido, ela também captura a tecla solta e armazena na variável. Se o botão está entre os nossos botões criados, ele vai remover essa informação das teclas ativas, novamente sequestrar o botão e mudar a aparência dele para o estado original. Isso tudo garante que os botões possam ser pressionados e soltos sem entrar em conflito uns com os outros. Por isso aquele conjunto é tão importante. Ele é tipo a tia da merenda, de olho naqueles alunos que tentam pegar 3 pratos de comida de uma única vez. Você até pode repetir, mas só pode pegar um por vez. Tinha uma tia da merenda que deixava eu e os meus colegas pegar o que restava do dia da merenda. E teve uma vez que eu voltei com uma sacola com 10 pães mais ou menos. Aquele foi o melhor dia da minha vida. Vamos ver se está tudo funcionando como planejado. Agora ele não tem só a aparência. Realmente conseguimos tocar alguma coisa aqui, mas ainda está longe de ser perfeito. Se eu pressionar as teclas muito rápido, em alguns momentos o som não vai tocar. Isso ocorre porque a quantidade inicial de canais do mixer do Pygame é 8. Canais são algo como espaços na memória, que armazenam os sons que estão sendo tocados simultaneamente. Ou seja, somente 8 sons podem ser tocados ao mesmo tempo. Para um jogo simples, isso pode até ser suficiente, mas não para um instrumento musical, pois um canal só é liberado quando o som termina completamente. Então se você tocar 2 acordes, já era, ele para de tocar o resto. Para resolver isso, precisamos seguir 2 passos. Primeiro, aumentar a quantidade de canais. Segundo, pré-carregar os sons no sistema. Isso garante que não haja atraso na hora de carregar tantos arquivos de som ao mesmo tempo. Aumentar a quantidade de canais é muito simples. Basta usar esse comando logo abaixo da inicialização do mixer. Com isso, o Pygame agora terá 64 canais, então podemos tocar 64 sons ao mesmo tempo. Isso cria uma boa folga entre as notas tocadas, garantindo que sempre tenha espaço suficiente. Quanto ao pré-carregamento, usamos um dicionário. Ele vai chamar uma função assim que o programa inicia, iterar sobre nossa lista principal e retornar o som já carregado no sistema. Bem semelhante ao que acontece naquelas telas de carregamento de jogos. O que ele está fazendo ali é pré-carregando os arquivos. Depois de todo esse trabalho, finalmente resolvemos os problemas mais graves que poderiam acontecer. Dessa forma, temos um piano mais fluido e sem travamentos. Com isso, já criamos toda a estrutura básica e essencial desse código. Ele funciona com base no tamanho da lista, e não daquela forma manual onde tínhamos que colocar um monte de botões feitos com Ctrl+C e Ctrl+V. Isso facilita e muito a nossa expansão desse código. Mas o que quero dizer exatamente com expansão, afinal de contas? Vamos falar um pouco sobre teoria musical. Temos as 7 notas musicais. No caso do piano, é muito comum o pessoal utilizar letras para identificar as notas. Eu não sei exatamente por que é feito dessa forma. Se alguém que entende de música puder comentar aí o motivo, ou até me corrigir se eu falar alguma besteira, eu agradeço. Mas não é só isso. Além das notas mais conhecidas, temos os semitons, que são notas que ficam entre as 7 principais, subindo ou descendo apenas meio tom, conhecidas como sustenido ou bemol. Então, tecnicamente, temos 12 notas aqui. Esse grupo é chamado de oitava. Por isso o piano tem tantas teclas, pois é a união de 5 ou mais oitavas distribuídas pelo instrumento, subindo ou descendo meio tom. Por isso estou falando tanto sobre expansão. Só com essas 7 notas não dá para fazer muita música. Mas essa estrutura
Da forma que foi feita, abre a possibilidade de adicionar mais teclas. Então, com alguns ajustes, utilizando dessa mesma base, seremos capazes de fazer um piano de verdade. Meus amigos e minhas amigas, será que isso merece o seu like? Pela aparência, parece até que fiquei horas fazendo isso, mas na realidade foi bem fácil. Só adicionei um laço for representando as teclas pretas e enquadrei tudo usando o place, que é o enquadramento mais preciso do Tkinter, fazendo a medição exata com base nos pixels. Criei uma segunda lista no início, e claro, fiz algumas leves modificações no código para ele saber da existência dessas novas teclas. Também fiz leves ajustes nas funções de pressionar e liberar tecla, para que eu não precisasse criar uma função individual para cada um. Eles compartilham agora da mesma função. A grosso modo, o que eu fiz foi um copia e cola, com algumas pequenas mudanças. A lógica inteira já estava montada desde o início. Pause esse vídeo e tente analisar esse código. Perceba que as estruturas são muito parecidas, mudando apenas algumas propriedades e as funções para que se adequem às novas teclas. E obviamente, você vai precisar de mais arquivos de som para todas as teclas que você for usar. Para não dizer que isso ficou perfeito, ainda temos um leve bug nesse botão. Ao apertar ele junto com as outras teclas, pode acontecer das teclas ficarem presas, mas isso não é um erro do código. Tem muito mais relação com o tipo de teclado que você estiver usando, porque nem todos têm essa mesma posição de tecla e esse símbolo. Então, alguns vai dar bug e outros não. Quando você solta essa tecla junto com as outras, o programa pode entender que na verdade você não soltou essas teclas. Então, elas vão ficar pressionadas até você pressionar novamente e soltar. Aí elas soltam. Só que isso vai travar sua música, vai ser um problema, né? Para contornar isso, eu adicionei uma nova função que reseta as teclas sempre que essa for solta. Como podem ver, o código completo e definitivo não tem tantas diferenças do anterior, mas vamos fazer uma análise geral para garantir que você entenda toda a construção. Primeiro importamos o Tkinter e o Pygame, e em seguida iniciamos eles trazendo o mixer com 64 canais e a janela. Não esqueça do MainLoop, obviamente. Criamos duas listas que representam as teclas brancas e pretas do nosso piano. No caso das teclas pretas, eu adicionei uma terceira chave que vai servir como parâmetro para saber onde elas devem ser posicionadas. Dentro da janela criamos os botões. Poderíamos fazer isso de várias formas usando frames, novas classes, criar novos objetos, mas aqui estamos usando apenas uma versão simplificada. Semelhante às teclas brancas, adicionamos essas novas teclas em um dicionário e juntamos tudo isso em uma única variável. E claro, não esqueça de pré-carregar todos os sons no seu programa, usando aquela função de antes. Com tudo isso, já temos a aparência do nosso software, mas ainda falta a lógica. Para isso, criamos as capturas de eventos, quando o botão é pressionado e solto, e nossas funções que fazem alguma ação sempre que detectam essas mudanças. Ao pressionar, ele faz o reconhecimento da tecla, armazena ela no conjunto de botões ativos. Muda a aparência para criar aquele efeito de botão pressionado, que no caso aqui usamos um if como improviso para, se a tecla for branca, ele muda para roxo. Se a tecla for preta, ele muda para azul. Mas como eu disse, pode ser qualquer outra cor. E por fim, tocamos o som já carregado no nosso cachê. Ao soltar a tecla, temos uma condição que verifica se a tecla solta é aquela que costuma dar bug. Se sim, executa outra função que libera todas as teclas de uma vez só. Isso garante que seja impossível que essas teclas fiquem presas. Agora, se for qualquer outra tecla, ele só muda a aparência e remove dos ativos. É a tia da merenda dizendo: agora que você terminou de comer, pode repetir se quiser. E finalmente, depois de todo esse trabalho, temos o nosso piano funcionando perfeitamente como um instrumento de verdade.
Eu realmente não sei tocar piano, então vou deixar isso para os músicos de verdade. Eu sei que um piano de verdade tem muito mais oitavas. Aqui eu só consegui colocar 2,5 por causa da limitação do teclado. E também sei que dá para fazer muito mais configurações no som, como duração, volume, tom, até trocar o tipo de instrumento. A ideia desse vídeo é justamente te incentivar a aprender mais, explorar as possibilidades. E quem sabe transformar isso em um mini estúdio completo? Uma coisa que eu sempre alerto é que vocês nunca devem se deixar influenciar por pessoas pessimistas, que adoram dizer coisas como: "Ah, mas já tem muitos programas que fazem isso muito melhor." Eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi isso na vida, e esse tipo de pensamento é extremamente limitado. Vamos usar como exemplo a própria música. Todo mundo tem um início. Quando você aprende a tocar piano, você não começa tocando músicas totalmente originais feitas por você no primeiro dia. O professor te passa músicas simples, feitas por outras pessoas, justamente para que você possa praticar. E depois de muitas horas, dias, meses, prática e dedicação, você realmente conseguirá criar suas próprias obras originais. É assim que todo mundo começa, incluindo os maiores músicos da história. Hoje, você está apenas criando um simples piano em Python, de um vídeo aleatório do YouTube, mas daqui 10 anos, pode estar criando um software revolucionário que vai mudar a indústria e ajudar muitas pessoas. A mensagem final que quero deixar é a seguinte: você tem o poder de realizar coisas extraordinárias. Talvez não mude o mundo, mas pode transformar a sua vida de uma forma que o mundo jamais poderia. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido alguma coisa. Não fique tão preocupado se ficou cheio de dúvidas, sabe? E não pense que isso é difícil demais para você. Teve uma época na vida que eu não conseguia nem entender o que era uma variável. E é a coisa mais simples da programação e para mim não fazia sentido algum. Então estude bastante, vai com calma, a evolução vem com o tempo e não do dia para o outro. Eu vou deixar todos os códigos de exemplo na descrição ou nos comentários fixados, para que você possa modificar, melhorar, criar seus próprios projetos. Pode soltar a criatividade à vontade. Se gostou, considere se inscrever no canal, deixar um like, veja os outros vídeos. Tem muita informação bacana para quem está começando, e eu pretendo postar mais coisas em breve. Enfim, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E tenha uma boa semana. Até a próxima.